Pyong, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos começar do começo. Eu sei que você já deve ter respondido isso 1 milhão de vezes, mas vamos lá. Hipnose. Hipnose. Já puxou hipnose. Você sabe mesmo hipnotizar? Como é que funciona esse troço? É uma ciência mesmo ou ainda é algo mal visto dentro da própria ciência? Como é que você vê isso? É assim, ó. A hipnose, ela ficou num limbo muito tempo. Ela foi desenvolvida em vários lugares do mundo. No Brasil... o Brasil está à frente, em primeiro lugar, do planeta em relação à exposição à hipnose, à busca por treinamento, terapia de credibilidade. Por causa dos meus vídeos virais, que faz os últimos 10 anos eu estou dentro da hipnose. E o meu canal é o maior de hipnose do mundo. Só que o preconceito existe. Então, para as pessoas ainda é muito... Apesar do grande alcance, eu tenho bilhões de visualizações só na temática hipnose. Tiros de mágica, tiros de entretenimento. Tem bilhões. Só que, como são décadas de preconceito, que é pré-concepção sobre algo que é desconhecido. Passava na televisão muitos filmes, desenho do Pica-Pau, mostrando a hipnose como poder, como algo místico. Muita gente acredita que é coisa espiritual. Muitas pessoas religiosas acreditam que é alguma coisa espiritual do demônio ou coisa ruim. Então fica ainda esse ar de mistério e também descrédito, né? Pela forma que foi mostrado pelos programas de televisão, pelos filmes, até filmes atuais, não só antigos, como Truque de Mestre. Foi o motivo de eu ter entrado na hipnose foi esse filme. Me contrataram para divulgar esse filme. Tem mágicos e hipnotistas. E por causa dessa forma errônea de mostrar, até o filme Corra, né? Não sei se chegaram a assistir. Você já assistiu Corra, que é da xícara. Top, isso. Então, também mostra de uma forma errônea. Então, assim, a gente faz um trabalho desse lado e, culturalmente, o mundo, a sociedade, as obras vão ferrando ainda, piorando o processo. Porque é uma ideia de mágica, né? Agora, quando você fala de ciência, só na PubMed, se você botar hipnose, tem 16 mil pesquisas científicas, obras publicadas em relação ao tema. Então, foi muito estudado, é muito estudado. Tem muitos nomes grandes, assim, pelo mundo. Mas é aquilo, né? Ainda tem um preconceito muito grande. A hipnose tem várias definições separadas pela Sociedade Americana de Psicologia fala uma coisa, British fala Inglaterra fala outra coisa, o Conselho de Psicologia aqui define de uma forma. Então, é algo que não tem como você regulamentar porque ninguém consegue definir. Chegar no consenso. Assim, todo mundo entende o que é, mas cada um define com uma complexidade ou uma simplicidade e usam palavras diferentes. Mas hipnose é basicamente o que eu quero explicar de forma simples para o público entender. É o acesso à camada interna da mente. Ao inconsciente. Ao inconsciente, subconsciente. A gente, quando aprende na hipnose, tem modelos diferentes. Eu sei que na psicologia eles falam de consciente e inconsciente. A gente fala de consciente, subconsciente e inconsciente. Mas são só termos, né? Não tem como a gente cria modelos para materializar e simplificar o conhecimento. Mas é basicamente assim. Existe o consciente, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, e existe o subconsciente, que é a parte interna onde tem toda a nossa programação. É como se fosse o código-fonte do nosso sistema operacional. Então, o código-fonte do iOS, do Windows, a gente tem um código-fonte que fala que vai funcionar daquela forma. Então, fulano é tímido, fulano tem problema, tem fobia de altura, fobia de barata, fulano tem autoestima baixa, tudo escrito num código, e aí ele só representa e opera daquele jeito. Existe uma barreira entre eles para você acessar o código-fonte, a programação interna. A hipnose, ela abre o caminho, ela abre a porta para acessar de forma direta. Basicamente, o processo de hipnose é isso. Mas como eu estou falando de uma comunicação entre o consciente e o subconsciente, é algo natural da mente humana. Que a gente tem que ter essa comunicação. Senão a gente não seria funcional. Sim. A gente precisa ter algo registrado, e a gente explica que no subconsciente a gente tem a questão emocional, a gente tem os hábitos, tem coisas automáticas ali que o tempo todo a gente acessa. Então, quando a gente acessa um hábito, a gente está tendo acesso a uma janelinha do subconsciente. Quando a gente acessa uma emoção, está assistindo um filme, por exemplo, a gente se emociona. A gente sabe que são atores, que é uma mentira. Eles são atores e tal, porque a gente fica com medo num filme de terror, ou chora com uma história bonita, mas é tudo mentira, porque ele acessa as emoções que estão no subconsciente. Então, essa comunicação entre o consciente e o subconsciente é o que eu definiria, eu chamo de hipnose. Aí, o dia a dia normal, natural do cérebro humano, todo ser humano passa por isso, só que é
desordenado. É automático e da forma como foi programado para ser. Dentro do processo que eu faço na hipnose, a gente dá um foco e um direcionamento para isso. A gente consegue ter controle do processo. Entendeu? Eu entrevistei aqui o Dr. Antônio Carreiro. Já ouviu falar dele? Sei. É um dos nomes antigos da hipnose aqui no Brasil. Entrevistei ele, fiz alguns programas bons com ele aqui. Ele fala muito sobre essa questão do transe, que é o grande objetivo, né? O alcançar o transe. Que aí você pode fazer até através de substâncias, que é alcançar o inconsciente, ou subconsciente, como você falou, que pode até utilizar substâncias, como a própria ayahuasca, por exemplo, uma substância possível para isso, que é você... A ayahuasca é diferente, eu não sei se você já provou. Eu já fui porque muita gente perguntava, e a ayahuasca? Então, assim, eu sou muito de ter a vivência, o conhecimento para poder falar para as pessoas. Então, eu já provei a ayahuasca também. A ayahuasca seria uma viagem de maneira consciente no teu inconsciente, não é? Mais ou menos isso? Não é consciente. Tu acha que não é consciente? Não. É que tudo que a gente fala pode influenciar uma pessoa... Sim. Que não teve a experiência e vai ter a experiência, tudo vira sugestão. Sim. Pela expectativa que a pessoa cria. Mas falando assim, tem muita gente que faz todo mês, tem uns amigos meus que fazem todo mês, a cada 2 meses, tem pessoas que fizeram 1, 2 vezes na vida, tem gente que ficou bem, tem gente que ficou neutro, tem gente que passou mal, vomitou. Isso. Tem gente que não pode vomitou, tomar, não e tem gente mal, que não pode tomar. Tem gente que tomou e ficou muito mal. Isso. E pior, assim, sabe? Durante anos, com uma sensação... Não vou sugestionar isso, mas uma sensação muito esquisita, ruim. Como se tivesse aéreo desconectado. Desconexo, desconexo. Da própria realidade, sim. Então... E não é um processo consciente controlado. Porque você não é consciente controlado. Não. Quer dizer assim, você tá lá, falou, mas não tá ligado? Porque... Você tá lá, mas não... O que eu enxergo, isso. pela experiência que eu vivi, pelos relatos que eu sei, pelo que eu estudei em relação à ayahuasca, por causa de tantas dúvidas e perguntas, é como se... Na hipnose, eu quero acessar o subconsciente, certo? Eu tenho um passo a passo, um método repetido para todas as pessoas. Eu tenho um passo a passo. Ó. Primeiro passo faz isso. A ayahuasca... Individual. Imagina um portão de ferro. Sim. A ayahuasca chega com os 2 pés para tentar arrombar e abre. E ela abre. Chuta com os 2 pés, abre. Só que é como se fosse um tornado furacão. Vocês viram Divertidamente 2? Sim. O filme 1 e o 2. Sim. O 2, eles introduzem a ansiedade, as emoções tédio, da adolescência. É como se fosse a ansiedade surtando ali, girando. Sim. É uma loucura, porque você não sabe o que vai vir, se vai vomitar, se vai passar mal. Para alguns, o significado é espiritual, né? Xamã, o espírito do não sei o quê. Para alguns, é mais uma experiência de mente. Para mim, foi mais uma coisa subconsciente, mente. Só que... Perdi a linha. Mas ela acontece, ela é desordenada. Você não tem esse controle do que vai acontecer. Na terapia que a gente faz hoje com hipnose, a gente tem 100% do controle o tempo todo. Sim. Então tem um objetivo. Eu não indicaria a ayahuasca para... Eu sempre dei esse exemplo. Vamos supor que 0 a 100 é uma escala de saúde mental. A pessoa. Maturidade, inteligência emocional, saúde mental, de 0 a 100. Entre 10 e 20 de pessoas que já testaram terapia, remédio, tratamento, terapia alternativa, testou tudo e não deu bom, eu recomendaria aí. Como mais um teste. Mecanismo. Sim, um medicamento. Agora, quem tá nos 60, entre esse range de 10 a 60, eu não recomendaria. A ayahuasca... Eu já peguei paciente que entrou em quadro psicótico e continuou pós. Então, se você tiver na sua família predisposição para transtorno bipolar, esquizofrenia, nem passe perto. Na medicina, a gente sempre tem que calcular a dose mínima segura. E como cada um prepara de uma forma diferente, com quantidades, com outras coisas que vão junto, concentrações, a gente perde isso. No entanto, existem estudos numa linha para ver o potencial serotoninérgico e neurotrófico. Quer dizer, que se usar de forma isolada, ela melhora a disponibilidade de serotonina e pode aumentar as conexões entre os neurônios. Ela promove neurogênese. Sim, então, por isso, é o que ele falou, não é recomendado para todos. Na minha percepção, eu não recomendaria de 10 a 60 num nível de saúde mental, não faria, porque eu não vejo muita...
É um descontrole. É que pode dar muito ruim, que nem ele falou. Tem sequelas e desenvolveu... O risco é muito O grande. risco é grande. Muito grande. Agora quem dá 60 para 100, tipo, tô afim de provar e não sei o quê, eu acharia mais tranquilo. Obviamente, né? Quem tem tendências Não, e isso aí é proibido. histórico... Tem histórico de esquizofrenia, Tomar muito bipolaridade. cuidado. Nem tem passar perto. Nem passar perto. É. Mas Mas não sei. é difícil você determinar. É que assim, a pessoa que já tem, eu recomendaria fazer tudo. Eu prefiro ter o controle do processo na hipnose. Sim. É assim, porque tem duas escolas de hipnose. Tem Dave Elman, que é a clássica, e tem Milton Erickson. Vocês chegaram a debater isso com... Vamos conversar um pouco. Milton Erickson, ele tem um relato de que ele conversou e hipnotizou um esquizofrênico e ele deu o controle da esquizofrenia para ele. Igual aquele filme Mente Brilhante, do Russell Crowe. Cara, eu não lembro. Que ele começa a identificar os personagens da esquizofrenia dele. Tipo isso. E a mulher dele, aí ele vai conversar com alguém, ele pergunta pra esse cara é real, a mulher dele fala e aí ele segue a vida dele normalmente, e ele vai entendendo quando ele tá naquela visão esquizofrênica ou de uma voz esquizofrênica, quando ele não tá, e ele consegue viver a realidade. Aí olha que louco, né? Que a gente entrou nesse assunto. O que eu consigo reproduzir na hipnose, né? Você chegou a ver bastante vídeo ou conteúdo em relação à hipnose? Não, o Dr. Carreiro mostrou muita coisa, sim. Mas quando eu consigo fazer uma pessoa alterar todos os 5 sentidos dela. Eu consigo fazer a pessoa ouvir algo que não tá ouvindo, ou deixar de ouvir algo que tá tocando, ou alucinar e ver o Michael Jackson na frente, ou deixar de ver algo, deixar de ver uma pessoa na frente, ou uma plateia inteira, 2.000 pessoas desaparecerem na percepção da realidade dele. Eu faço a pessoa alucinar, eu causo esquizofrenia na pessoa. Lógico. Eu tô fazendo ela ter uma alteração de percepção dos 5 sentidos, de enxergar coisa que não existe, parar de enxergar algo que tá na frente dela. E teve uma vez que um aluno em auto-hipnose, ele conseguiu chegar num nível de... Ele mesmo conseguir chegar no nível máximo da auto-hipnose. Então tem vários alunos que chegam para praticar consistência. Ou seja, se ele quiser, ele não precisa de um hipnotista para guiar. Ele só fecha os olhos, usa o gatilho de auto-hipnose e ele alucina o que ele quer. Então, se ele quiser ver um dragão voando na frente dele, ele faz sozinho. Só que aí teve uma experiência, qual que foi? Porque ele não conseguiu, na hora da sugestão que ele mesmo deu, ele não conseguia diferenciar a realidade do sugestionamento dele. Da sugestão da realidade. Aí eu coloquei um selo de segurança, que toda vez que tiver algo diferente da realidade, fica flutuando uma esfera do dragão. Que é como se fosse o totem do filme do Inception. Eu instalei o totem. Sim. E toda vez que ele alucina, ou ele esqueceu o nome, ou ele mudou o nome dele, ou qualquer sugestão que alterou a realidade, tem uma esfera do dragão. Sabe do Dragon Ball? Sim. Tem uma esfera do dragão flutuando. Aí ele pediu que fosse esse totem. Isso, aí ele sabe que ele tá dentro de uma tá, ilusão. Alguma coisa tá fora da realidade. Isso. Então, e como é que ele volta nesse caso? Não, ele só fecha os... Como ele sabe que ele tá num processo de alteração da percepção tipo numa de realidade, Matrix, por exemplo. Aí ele faz a auto-hipnose, ele desliga de novo e retira a sugestão. Entendi. Mas isso é entretenimento, né? A gente nem entrou no aspecto terapêutico da hipnose em si, mas tudo isso que a gente faz, né? Nos shows, no palco, na televisão, de esquecer o nome, mudar as emoções. Toca no ombro, tá rindo, gargalhando, toca no ombro, começa a chorar desesperado. Essas sugestões de demonstração. Né? Anestesiar uma pessoa e enfiar uma faca. Anestesia. A gente tinha um aluno que era um neurocirurgião do Einstein, aprendeu hipnose com a gente e começou a dar aula de hipnose na pós-graduação de lá. Ele era 20 anos especialista em dor, focado no processo de dor. Então ele veio com o objetivo de como eu anestesio, como eu trato enxaqueca, dor crônica, problema, tudo em relação à dor. Então, cara, é muito maluco. A mente humana o doutor Antônio Carreiro, se eu não me engano, não me falha a memória, ele tem estudo na Faculdade de Medicina na Bahia, com mais de 2.000 alunos, operando barriga aberta. Então. E com hipnose. E aí, o registro da primeira cirurgia usando anestesia hipnótica é coisa de 1800 e... Cara, não lembro o ano, mas tem registros muito antigos de tórax aberto só usando hipnose. Isso. E aí, eu não sei se vocês entraram nesse aspecto profundo que existe um estado da hipnose chamado estado Isdale, que se você coloca... Por que a gente chama de estado? Porque se você repete o processo, todos alcançam os mesmos sintomas. Então, quando você coloca no estado Isdale, a pessoa tem sintomas parecidos e a pessoa tem
basicamente, como eu chamo, é anestesia total. Um dos sintomas é anestesia e analgesia geral do corpo. Então, se você amputar o braço dela, Ela não vai sentir ela nada. não vai sentir nada. E quem descobriu isso foi o Dr. James Dale, na Índia, em Calcutá. Ele fazia cirurgias antes da anestesia existir, antes do éter vir. E aí ele descobriu esse estado e morria muito menos gente e as cirurgias eram muito mais bem-sucedidas por causa desse estado que eles colocavam os pacientes. Então, é muito louco. Ficou muito largado, assim, o conhecimento em relação a esse processo. Né? Porque O que a foi gente chama de hipnose. marginalizado, né?